Um povo sem memória é um povo sem história. Imagine se não existissem documentos, gravuras, fotografias ou vídeos que nos permitissem conhecer o nosso passado. A finalidade dos arquivos é servir as pessoas, disponibilizando a informação contida no acervo documental sob a sua guarda. O arquivo é memória e hoje damos a conhecer alguns dos tesouros dos arquivos que integram a infraestrutura Rossio. O Rossio é uma infraestrutura que se encontra a desenvolver uma plataforma que irá agregar milhões de recursos digitais provenientes dos diversos arquivos do consórcio, a Fundação Carlos Gulbenkian, os arquivos da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Teatro Nacional Dona Maria II, a Direção-Geral do Património Cultural, a Cinemateca e o Arquivo.pt. A disponibilização destes recursos contribuirá para uma sociedade mais informada e mais ativa na preservação da sua memória coletiva e herança cultural. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é o Arquivo Central de Portugal e uma das instituições portuguesas mais antigas, remontando ao século XIV. Tem à sua guarda documentos originais desde o século IX, incluindo o primeiro documento onde aparece a palavra sinal de Portugal em 1129. Na sua casa forte estão guardados alguns dos maiores tesouros do património arquivístico português, como a Bula Manifestis Probatum, o documento que reconhece Portugal como reino independente. Este arquivo conta com mais de 100 km de documentos, o equivalente a uma estante contínua de Lisboa a Leiria, guardando documentos como o Tratado de Tordesilhas. Em Sacavém, com uma área de 34.500 metros quadrados, encontra-se o Arquivo da Direção-Geral do Património Cultural, que conserva 118 km lineares de documentação sobre arquitetura e arte portuguesa, maioritariamente dos séculos XIX e XX. O documento mais antigo data de 1796 e corresponde a uns apontamentos e desenhos do engenheiro francês Reinaldo Odineau. Entre os documentos mais consultados está a imagem do Forte de Santa Luzia, em Elvas, e os espólios dos arquitetos Nuno Teotónio Pereira e Vítor Figueiredo. Um dos maiores tesouros do arquivo são os desenhos de Luigi Manini para a construção do Hotel do Bussaco em 1888. A Biblioteca de Arte e Arquivo da Gulbenkian, com cerca de 4 km de património documental, é detentora de tesouros como os álbuns de fotografias albuminas com paisagens e lugares europeus e asiáticos e os vídeos e fotografias dos espetáculos do Ballet Gulbenkian. Os recursos mais antigos deste arquivo são a correspondência expedida pelo pai de Carlos Gulbenkian, Sarkis Gulbenkian, em 1883. Nas imagens, observa-se o processo de intervenção de conservação e restauro sobre o álbum de memórias e sobre um álbum de fotografias de arte africana oferecida à Fundação Carlos Gulbenkian. Com cerca de 3,8 km lineares de documentação relativa à memória do país e da cidade, encontramos no Arquivo Municipal de Lisboa documentos históricos, plantas, desenhos e fotografias que testemunham 8 séculos de história. O documento mais antigo data de 1214 e corresponde à confirmação por Dom Afonso II do foral outorgado a Lisboa por Dom Afonso Henriques em 1179. Também inclui valiosos espólios como o dos arquitetos José Luís Monteiro, Cassiano Branco e Quilo de Amaral. Poucos sabem que o Teatro Nacional Dona Maria II tem um arquivo onde se pode encontrar um núcleo documental diversificado que integra cartazes, fotografias de cena, folhetos de cordel, partituras e textos cênicos desde o século XVII. Sabia que este arquivo foi salvo do incêndio de 1964 que destruiu quase todo o teatro? O objeto mais antigo que este arquivo guarda corresponde a um folheto de cordel datado de 1659, obra novamente feita da muito dolorosa morte e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos seus maiores tesouros é um parecer de 1841 da comissão nomeada para a edificação do Teatro Dona Maria, presidida por Almeida Garred. A inauguração só viria a acontecer a 13 de abril de 1846, há 175 anos atrás. E que outros fundos podem testemunhar a nossa história? Filmes, documentários e fotografia de rodagem? Sim, e podemos encontrá-los na Cinemateca Portuguesa, cuja plataforma disponibiliza mais de 900 filmes e documentários de temática diversa. Destacamos a coleção das imagens de Portugal, que nos permitem conhecer o Portugal de meados do século XX. São mais de 50 horas de imagem do país, que inclui notícias de acontecimentos como a visita da Rainha Isabel II a Portugal, o vulcão dos Capelinhos, a construção e inauguração do Cristo Rei e o padrão dos descobrimentos. O Arquivo.pt, criado oficialmente a 8 de novembro de 2007, é um arquivo digital gerido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que começou a recolher websites portugueses em janeiro de 2008.
possui conteúdos desde 1996 que foram recolhidos por organizações como o Internet Archive ou a Biblioteca Nacional de Portugal. Qualquer pessoa pode sugerir um domínio.pt para ser arquivado, inclusive sites pessoais. No arquivo.pt encontra coleções de páginas do passado preservadas e agrupadas pelo critério institucional ou temático, como a exposição Viagem no Tempo com os Presidentes da República ou Memória da FCSH na web. Visite-nos em rocio.fcsh.unl.pt e conheça mais informação sobre os arquivos que compõem o Consórcio do Rocio.